Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, é com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui presentes para fazermos os nossos singelos estudos dessa tarde de sábado, tratando das questões transcendentes da alma, explicitadas de maneira insuperável pelo nosso Mestre amado, nosso Senhor Jesus, e que tanto bem fazem para as nossas almas. Gostaria de iniciar os nossos estudos dessa tarde, como sempre o fazemos em nossas reuniões do Solar, através da prece, rogando a Jesus, nosso Mestre amado, que ampare a todos nós, que ampare a todos aqueles que sofrem, aos necessitados de amor e de saúde, aqueles nossos irmãos que se encontram hospitalizados, aqueles nossos parentes queridos, que se encontram temporariamente retidos no leito de tratamento, aguardando a recuperação de sua saúde física. Amparai os que sofrem, os desvalidos do mundo, amparai os nossos irmãos em humanidade que padecem dos sofrimentos os mais diversos. Amparai sobretudo, Jesus, os que caminham sem esperança, premidos que são pelo sofrimento e pela dor. Dai a eles, Senhor, a esperança que lhes ilumine a alma e que lhes acenda no caminho uma nova luz, a fim de que possam divisar os vossos ensinos, quando disse à humanidade inteira, tomando as crianças como exemplo: vinde a mim, todos vós que se encontrais aflitos e sobrecarregados, e deixai que venham a mim as criancinhas, e todos aqueles que a elas se assemelhais, porque deles será o reino dos céus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vosso são o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos dessa tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, nós temos hoje para o nosso estudo do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 18, que inaugura as instruções dos Espíritos aqui nesse capítulo. E o espírito de ninguém menos do que João Evangelista trata das palavras de Jesus narradas pelos evangelistas Marcos, quando ele e Mateus, quando Jesus falou de pureza
e quando Jesus determinou que deixassem as crianças se aproximarem dele próprio. João Evangelista, então, trata desse assunto aqui nesse item. Nós faremos a leitura e depois faremos o comentário daquilo que mais nos chamou a atenção nessa página belíssima do apóstolo de Jesus, que fala-nos diretamente aos corações. Disse o Cristo: deixai, venham, que venham a minhas criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Desculpa. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Bem, meus irmãos, essas palavras de Jesus, deixai que venham a mim as criancinhas, como nos narra o evangelista Marcos, e aí certamente a gente fica imaginando quem narrou esse fato tão primoroso da vida do Messias para o evangelista Marcos, já que ele não conviveu com Jesus. Certamente Simão Pedro ou até mesmo Nossa Senhora devem ter narrado para ele esses fatos primorosos. Essas palavras contêm um chamamento de Jesus para todas as almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus se utiliza da figura das crianças, puras e simples que são, para fazer um chamamento para todos nós, criaturas ainda tão falidas, tão necessitadas de aprimoramento, de esclarecimento e de luzes. Jesus, nesse instante, mostra a toda a humanidade que ele se encontra de mãos estendidas para todos aqueles que queiram ouvir o seu chamamento, para todos aqueles que desejem segurar as mãos do Cristo e seguir com ele o seu caminho abençoado
que nos leva à redenção, que nos leva ao aprimoramento, que nos leva à iluminação espiritual, que nos leva à angelitude. E esse chamamento hoje, ele continua a ecoar, especialmente no fundo dos corações daqueles que sofrem e que, premidos muitas vezes pela dor, pelo remorso, pelo arrependimento, aguardam ou aqui no mundo, em pleno sofrimento, em plenas provas e expiações, ou nas regiões de sofrimento e de dor, o resgate abençoado daqueles seres iluminados que auxiliam Jesus a cumprir a sua abençoada tarefa, a promessa. Vejam, meus irmãos, que o que mais me chamou a atenção nessa passagem do evangelista Marcos foi essa promessa do Cristo, que ecoa a partir daquele fato inusitado da cristandade, pelos séculos a fio, para todas as criaturas humanas que desejem sair de uma situação de absoluta abjeção, sofrimento e dor, que desejam sair do atraso em que se colocaram e ouvir o chamamento de Jesus, que fala-nos diretamente aos corações. E o Mestre, meus irmãos, ele não nos deixou órfãos em momento algum da nossa história, em momento algum das nossas vidas. Ele inspirou criaturas abnegadas e bondosas a agirem em seu nome em todos os lugares de sofrimento do nosso planeta, buscando os corações dos que sofrem, especialmente nas regiões de sofrimento. Eu vou focar aqui a minha participação dessa tarde, meus queridos irmãos, em 4 exemplos que a doutrina espírita, que a literatura espírita nos narra, dessas experiências, dessas organizações criadas sob a inspiração do Cristo, em que criaturas bondosas se organizam no mundo espiritual e aqui na Terra para buscar os corações aflitos e transidos de dor daqueles como nós, que ainda se colocam numa situação de muito sofrimento aqui no nosso planeta. E nós vamos iniciar esses nossos exemplos na experiência vivida por um grande escritor português, considerado o maior romancista português de todos os tempos, que foi Camilo Castelo Branco, que no livro escrito mediunicamente por Ivone Pereira, nos traz a sua experiência, ele que tirou a sua própria vida e que chegou ao mundo espiritual numa região de muito sofrimento, chamada Vale dos Suicidas, conhecida como, narrada no livro como Vale dos Suicidas. E aí ele narra a experiência do resgate do seu espírito daquelas regiões para poder se tratar e depois nos legar, pela mediunidade de Ivone Pereira, essa obra que se transformou numa referência para os nossos estudos espíritas. Vou ler aqui um trecho da obra trazida pela mediunidade de Ivone e que os irmãos poderão ter uma noção da misericórdia de Jesus nos vales de sofrimento e de dor em que o Mestre se faz presente através dos seus emissários. Ouçam, meus irmãos. Trajados de branco, apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale, de um a um, em coluna rigorosamente disciplinada, enquanto, olhando-os atentamente, distinguiríamos a altura do peito de todos
uma pequena luz azul celeste, o que parecia ser um emblema, um distintivo. Camilo Castelo Branco é considerado um dos maiores nomes da literatura portuguesa de todos os tempos. E ele nos narra que no livro A Memória de um Suicida, né? Ele conta que ele observava a figura de bondosos trabalhadores que se intitulavam como caravaneiros, que vinham à procura daqueles dentre nós, dizia ele, cujos fluidos vitais, arrefecidos pela desintegração completa da matéria, permitisse a locomoção para as camadas do invisível intermediário ou de transição. Eram espíritos que estendiam a fraternidade ao extremo de se materializarem o suficiente para se tornarem plenamente percebidos à nossa precária visão e nos infundirem a confiança no socorro que nos davam. Os bondosos trabalhadores de Maria faziam a chamada daqueles que deveriam ser recolhidos, e aquele que, ansioso como ele, não ouvia o seu nome, voltava para a solidão terrível do lugar. Mas um dia, Camilo ouve o seu nome, e entre lágrimas de emoção, sobe no comboio e sabe que havia deixado para sempre o vale sinistro. Agradece então a Deus a grande mercê que recebia. Iniciava nova trajetória agora no Hospital Maria de Nazaré e no futuro na cidade universitária. Então, meus prezados irmãos, nós estamos a ver aqui a misericórdia, né? Camilo Castelo Branco nos narrar nessa obra fantástica, né? A misericórdia de que ele foi alvo por parte de Nossa Senhora, interpretando o sentimento de amor que o seu Filho amado ensinou à humanidade quando esteve aqui entre nós. A criança espiritual de Camilo Castelo Branco foi despertada naquele momento e ele então nos narra nessa obra todos os seus sofrimentos e suas dores até a sua absoluta regeneração. Meus irmãos, nós vamos encontrar ainda no livro Nosso Lar inúmeros exemplos, mas chamou-nos a atenção na obra Nosso Lar quando André Luiz narra a existência da caravana socorrista dos samaritanos, que prestam assistência diariamente nas regiões do umbral àqueles irmãos que já se encontram em situação de sofrimento, mas que já podem ser recolhidos para o transporte até a colônia, que já se encontram em condições de serem tratados, que cativaram o remorso e o arrependimento suficientes para que eles possam, então, serem tratados nas câmaras de retificação, nos locais de socorro e enfermagem, para, livres da provação maior que se encontram nas regiões de sofrimento, eles possam se redimirem e se prepararem para novas oportunidades aqui na Terra, enfrentando as situações em que eles caíram flagrosamente em vidas passadas, buscando a sua redenção através das reencarnações de novas experiências abençoadas em suas vidas. Nós temos ainda uma outra experiência narrada pelo nosso estimado André Luiz, no livro No Mundo Maior, em que ele narra o trabalho abençoado de Irmã Cipriana, junto às regiões de muito sofrimento aqui no nosso planeta, em que ele nos narra o esforço dessa abençoada missionária de Jesus, que se dirige junto com os seus auxiliares para as regiões de extremo sofrimento, algumas delas situadas em cavernas no centro do planeta, para levarem o chamamento do Cristo àquelas almas impenitentes, aquelas almas que ainda
não se colocaram no serviço da sua própria regeneração. E no capítulo 17 dessa obra, No Mundo Maior, André Luiz conta de uma reunião a qual ele intitula No Limiar das Cavernas. E eles estavam numa região do mundo espiritual, aguardando a presença de irmã Cipriana, que se dirigiria a uma tarefa essa que André Luiz desejava acompanhar para poder formular os seus estudos e nos narrar posteriormente através da mediunidade abençoada do nosso venerável Chico Xavier. Foi então, conta-nos André Luiz, que ele e Calderaro, seu companheiro de estudos, foram surpreendidos pela expressão de irmã Cipriana que chefiava as atividades dessa natureza. Constituía-se a turma de um reduzido número de companheiros, 7 ao todo. Avistando-me ao lado do assistente, perguntou Cipriana com singeleza, feitas as saudações usuais: pretende o irmão André seguir em nossa companhia? O abnegado amigo respondeu que o próprio instrutor Eusébio lembrara a conveniência da minha visita. Instrutor Eusébio era um instrutor lá de nosso lar. Lembrara a conveniência da minha visita aos abismos purgatoriais. Esclareceu que eu me achava interessado em obter informes da vida nas esferas inferiores para os relatar aos companheiros encarnados, auxiliando-os na preparação necessária à ciência do bem viver. A diretora ouviu bondosa e objetou: sim, a sugestão de Eusébio é valiosa, tratando-se de observações preliminares do baixo umbral. Como responsável, porém, pelos serviços diretos dessa expedição, não posso, André, admiti-lo por enquanto em todas as particularidades. Fixou o olhar lúcido e meigo em mim, como a lastimar a impossibilidade, e acrescentou: nosso estimado André não tem o curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas. Afagou-me de leve com a destra carinhosa e acrescentou: se nos é indispensável obter difíceis realizações preparatórias a fim de colhermos o benefício das grandes luzes, é-nos imprescindível a iniciação para ministrarmos esse mesmo benefício nas grandes trevas. Ante o meu indisfarçável desapontamento, a veneranda benfeitora continuou: no entanto, convenhamos que o nosso irmão não se encontra junto de nós sem problemas substanciais a resolver. Cada situação a que somos conduzidos é portadora de ocultos ensinamentos para o nosso bem. Os desígnios superiores jamais nos propõem questões de que não necessitemos na arena das circunstâncias. Se Eusébio foi levado a sugerir esta oportunidade, é que André Luiz tem nesses sítios urgentes serviços a prestar. Considerando, porém, as responsabilidades que me cabem, não posso autorizar que nos siga em todos os passos. Contudo, convido o irmão Calderário a permanecer em companhia do prestimoso aprendiz no limiar das cavernas, sem descerem conosco. Mesmo aí, estudioso que ele é, encontrará inesgotável material de observação, sem necessidade de enfrentar situações embaraçosas para as quais ainda não se aprestou convenientemente. Então, meus irmãos, André Luiz não pôde seguir com irmã Cipriana para as regiões das trevas espessas, que são regiões de sofrimento que mesmo os trabalhadores mais resolutos tinham que se preparar para poderem auxiliar nesses locais, né? E vejam como que o nosso Senhor Jesus é misericordioso. Ele faz com que seu chamamento ecoe em todos os lugares do nosso planeta, especialmente representando o amor infinito de Deus nas regiões onde o maior sofrimento impera e onde irmãos que ainda possuem os corações enregelados de ódio e de desamor, ainda aguardam a visita das luzes divinas para despertarem em seus corações o devido
chamamento, ou atendimento do chamamento divino, para que eles revolvam as entranhas de suas almas para buscarem outros caminhos que possam fazer com que eles finalmente se regenerem e busquem a felicidade pelo absoluto atendimento do compromisso do amor nos caminhos de suas vidas. E nós vamos, por final, meus prezados irmãos, lembrarmos aqui uma experiência vivida aqui no nosso próprio planeta, por ninguém mais, ninguém menos do que a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, que criou uma instituição chamada as Missionárias da Caridade, instituição essa que ficou conhecida no mundo inteiro pelo imenso amor e imenso carinho que ela destinou aos seus irmãos em humanidade, especialmente aqueles que sofrem. Madre Teresa se resume, ou se, vamos dizer assim, caracteriza-se própria da seguinte forma: somos contemplativas no coração do mundo porque rezamos o nosso trabalho. Realizamos um trabalho social, certamente, mas somos mulheres consagradas a Deus no mundo de hoje. Entregamos a nossa vida a Jesus como uma renúncia total e a serviço dos pobres, tal como Jesus nos deu a sua vida na Eucaristia. O trabalho que fazemos é importante, mas não é tanto a pessoa que o faz que é importante. Fazemos esse trabalho por Jesus Cristo, porque o amamos. É tão simples. Não temos condições de fazer tudo. Eu sempre rezo muito por todos aqueles que se preocupam com as necessidades e misérias dos povos. Muitas personalidades e gente rica se associaram à nossa ação. Pessoalmente, nós não possuímos nada. Não ganhamos dinheiro. Vivemos da caridade e para a caridade, buscando a face de Deus em todas as coisas, em todas as pessoas, em todos os lugares, durante todo o tempo, e vendo a sua mão em cada acontecimento. Isso é contemplação no coração do mundo. Teresa de Calcutá. E essa inesquecível missionária de Jesus aqui na Terra, ela nos traz uma oração que retrata bem o resumo do que foi a sua iluminada missão aqui entre nós. Mantenha seus olhos, e aqui nós gostaríamos de reproduzir para os irmãos essa prece da nossa irmã Teresa de Calcutá. Ouçam bem, os irmãos. Mantenha os seus olhos puros para que Jesus possa olhar através deles. Mantenha sua língua pura para que Jesus possa falar por sua boca. Mantenha suas mãos puras para que Jesus possa trabalhar com suas mãos. Mantenha sua mente pura para que Jesus possa pensar seus pensamentos em sua mente. Mantenha seu coração puro para que Jesus possa amar com seu coração. Peça a Jesus para viver sua própria vida em você, porque Ele é a verdade da humildade, Ele é a luz da caridade, Ele é a vida da santidade. Madre Teresa de Calcutá. Meus irmãos, nós encontramos nas palavras dessa abençoada missionária da caridade a inspiração para podermos estudar essa lição abençoada narrada pelo evangelista Mateus e que nos foi explicada através da mediunidade de alguém que não se identificou. Essa bonita, essa belíssima, desse belíssimo ensinamento proferido por João Evangelista, que nos mostra o Cristo buscando os necessitados do mundo na condição de crianças espirituais. E nós gostaríamos, meus irmãos,
de encerrarmos os nossos estudos dessa tarde, de maneira que, enfatizando aquilo que mais nos chamou a atenção neste ensinamento, que são o fato de Jesus manter as suas mãos estendidas para a humanidade até hoje, para todos nós que sofremos até hoje. E os sofrimentos, meus irmãos, se avolumaram nos últimos tempos. Estamos vivendo dias em que quase todas as famílias do mundo choram por decorrência de sofrimentos que lhes buscam. Doença, a desencarnação, as necessidades de toda ordem, as desigualdades, as incompreensões, o desamor. Isso tudo somado transforma os nossos corações muitas vezes em aflições, em canteiros de aflições permanentes. E só através da oração, meus irmãos, somente através da oração, em que nós nos colocamos em condições de atender o chamamento do Cristo, é que nós podemos fortalecer as nossas almas para enfrentarmos esses desafios. E eu termino a minha alocução dessa tarde, lembrando para os irmãos a oração que nos recitou a nossa querida Abigail, e que está citada pela mediunidade do Chico, que Emmanuel cita através da mediunidade do Chico no livro Paulo Estevão, quando ela faz aquela oração que ficou conhecida como a prece dos aflitos. E com ela, meus irmãos, eu termino a minha participação nessa tarde. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus ampare o lar de cada um de vocês. E agradecemos a paciência doitiva dos nossos estudos essa tarde, desejando um ótimo final de semana para todos os irmãos e irmãs que nos veem e nos ouvem. Passamos agora a palavra para nossa irmã Miriam, que dará sequência aos nossos estudos da tarde. Boa tarde, meus irmãos. Muito obrigado.